Olá, olá estudantes, olá professores, bem-vindos a mais uma aula de filosofia para a primeira série do ensino médio. Estamos aqui no Centro de Mídias, né, junto com o professor Marconi. Olá, professor Olá, sejam Marconi. todos bem-vindos. Desejo a todos uma boa aula. Fica com você, professora. Obrigada. O professor Marconi é professor aqui do Centro de Mídias. Em breve vocês vão ter a oportunidade de ter uma aula com ele. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Bom, essa aula de filosofia, ela trata sobre como a linguagem é importante para deflagrar a reflexão filosófica, né? Trata-se de uma aula bem complexa, né? Nós vamos tentar dar conta, né, de toda essa complexidade hoje. Contudo, nós sabemos que provavelmente o seu professor, a sua professora já trabalhou um pouco esse assunto e, se for necessário, é claro, assim que você tiver a oportunidade de estar junto com o seu professor, com a sua professora, de ler livros, de assistir algumas videoaulas, né? Além dessa, né, vocês vão ter a oportunidade de se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Bom, a competência, né, que nós vamos procurar ajudar, né, auxiliar no desenvolvimento, é reconhecer a importância do uso de diferentes linguagens para elaborar o pensamento e a expressão em processos reflexivos. Nossa, que habilidade grande e complexa, né? Na verdade, do que se trata? Se trata de falar de como a linguagem ela é importante, não só para que a gente interaja, né, para a gente conversar, para a gente conhecer o outro, para conhecer as coisas no mundo, mas também a linguagem ela é fundamental para desenvolver os nossos processos reflexivos. Bom, próximo slide, por favor. Ah, não é esse. O próximo é um que tem uns espelhinhos. Isso, esse mesmo. Então, aí nós vemos 3 espelhos, né? Um primeiro espelho, o que nós vemos nesse primeiro espelho? Nós vemos um fragmento, né? Um fragmento, um pedaço de espelho, onde uma pessoa consegue ver a sua imagem refletida, né? O segundo espelho não é mais um fragmento, é um espelho completo, é um espelho retrovisor, e ele tem o sentido do quê? De ver o que vem atrás da gente, né? E ele permite o quê? Que se tome decisões, né? Na hora que você está lá no volante, quais decisões você pode tomar a partir do quê? Do que você vê no espelho retrovisor. E o terceiro espelho, também é bem interessante, você tem um conjunto, né? É uma escova, um espelho grande, né? Um espelho maior, um espelho que tem um caráter de contemplação, né? Você vai olhar nesse espelho, você imagina que é para você arrumar o seu cabelo, para você arrumar a sua maquiagem, não é verdade? Esse espelho, ele tem, se vocês repararem bem, um terceiro reflexo, né? Que, olha só, porque tem uma base lisa que consegue também fazer um outro reflexo da imagem. Olha só que interessante, né? Nós temos o reflexo que vê um fragmento, o reflexo que tem uma visão retrospectiva e o reflexo que tem o quê? Tem outros ângulos possíveis de serem observados. Mas, agora, a primeira perguntinha para a gente esquentar essa aula. Só para esquentar. É uma perguntinha super fácil, né? A pergunta é, o que permite, né, eu observar uma imagem refletida num espelho? Que fenômeno é esse que permite? Vocês têm um minutinho. Lembrem das outras aulas, talvez da aula de física, né, Marconi? Ajuda bastante, né? Que fenômeno, né? O que acontece que eu consigo ver uma imagem refletida no espelho, né? Que fenômeno é esse?
E aí, conseguiram responder? Acho que essa foi bem fácil. E aí, Marconi, o que foi que responderam? Olha, nós tivemos aqui a resposta do Carlos, que falou que foi a luz. É a luz que nos permite esse movimento de reflexão. A Júlia e a Aline responderam reflexo, e na verdade muitos alunos responderam a palavra reflexo, inclusive a Emanuele. Fique bem-vinda à nossa aula, Emanuele. Ah, mas olha, gente, o reflexo ele já está ali, né? O que permite é esse evento chamado luz. É a luz que permite que eu veja, né, a imagem refletida no espelho, né? O reflexo já está lá. O que permite eu ver o reflexo é a luz. Gente, e a luz, ela é tão interessante, ela é tão importante no caso da filosofia, mas professora, a luz não é um evento, né, de ondas eletromagnéticas da física, o que tem a ver com a filosofia, né? A luz é fundamental na medida em que toda a história da filosofia traz a luz como uma metáfora, né? Uma imagem para a razão. É a razão. Então, quando eu me encontro com o objeto, o que permite a reflexão? A reflexão interna da minha é a razão. É a razão que, de acordo com o objeto, de acordo com o interesse do objeto, ela faz um papel de luz. Tanto que o Descartes, né, o filósofo, ele dizia, né, e é só um exemplo, né, é a luz da razão que me permite conhecer os objetos de forma clara e distinta, né? Então, a luz e a razão, né, ela tem esse jogo que é bem interessante dentro da história da filosofia. E é por isso que o reflexo que vocês falaram, que a luz que reflete a imagem, né, ela é uma imagem da filosofia, né? Ela está dentro da filosofia na medida em que a razão, ela opera como a luz. Ela permite, né, conhecer, ver, né? E dentro da nossa mente, a reflexão que é eu reflito sobre o que eu conheço, né? A reflexão é olhar para o pensamento que foi pensado. Bom, mas vamos deixar um pouco mais clara essa ideia, né? Bom, eu tenho uma filha. Você tem filhos, Marconi? Tem uma linda, Maria Clara, de 2 anos e meio. 2 anos e meio, olha, parabéns. Então, o que acontece? A Maria Clara, assim como a Sofia, quando elas têm uma atitude muito específica e que pertence a todos os seres humanos, né? Que é uma atitude filosófica, mas que desde a criancinha até a pessoa mais velha, ela tem essa atitude, né? Que atitude é essa, né? É a atitude Da dúvida, da pergunta. da Por quê? dúvida, Que é isso? pergunta, né? É a curiosidade, né? A criança, ela é naturalmente curiosa. E toda vez que se olha para um objeto, pergunta o que é, quer saber como funciona. A gente já cansou de ver criança destruindo brinquedo, não é verdade? Eles destroem para saber o que tem lá dentro. O que é isso? É a curiosidade. A curiosidade, ela é fundamental para o conhecimento. E a curiosidade é tão importante na história da filosofia que nós temos mitos sobre a curiosidade, né? O que acontece por exemplo, no mito de Adão e Eva, né? O que leva a Eva a buscar, né, a querer conhecer, é a curiosidade, né? Tem um outro mito muito legal, eu não sei se você conhece, professor, com certeza conhece, que é um professor de filosofia, um clássico da filosofia, que é o mito da caixa de Pandora, né? Que leva a Pandora a abrir aquela caixa, curiosidade, né? Então, essa curiosidade, ela vem acompanhada de uma outra ação, né? Que é a pesquisa, que é a busca de conhecer. Na verdade, eu não sou só curioso. Se eu sou curioso, eu quero conhecer. E aí eu pesquiso. Essas atitudes são atitudes filosóficas que todos nós temos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E aí vocês têm até vendo a imagem, né, no slide da criança, né? A criança que fica lá, olha, ela se ajoelha, ela faz o que é necessário, né? A criança que está lá tentando descobrir, pesquisando, tentando entender, são coisas naturais, né, do ser humano. Só que a criança, quando ela é pequena, ela tem poucas fontes,
né? Qual que é a fonte da criança? Para quem que a sua filha pergunta? Para os pais. Para os pais, para os avós, né? Então, nós sempre temos essa fonte, né? Uma primeira fonte, uma fonte primária. Mas, conforme nós vamos crescendo, as nossas fontes, né, vão se ampliando. E como é que a gente faz para escolher essas fontes? Próximo, por favor. Como é que nós fazemos, né, para escolher essas fontes, né? É um movimento que nós vamos começar a trilhar agora nessa aula. Bom, a atitude filosófica, como nós já dissemos, é uma atitude de reflexão, né? Nós pensamos as coisas. E nós temos dois tipos de reflexão: a reflexão empática e a reflexão crítica. A reflexão empática, ela leva em consideração sempre critérios subjetivos. Então, o que acontece? Todo mundo pensa o tempo todo. Quando, às vezes, você vai lá para a aula de filosofia, alguém já deve ter falado, você vai aprender a pensar. Mas todo mundo já sabe pensar. Mas você vai aprender a refletir. Todo mundo reflete. A reflexão empática, principalmente, é aquela reflexão que nós temos, né, que nós fazemos quando nós pensamos na vida. Por exemplo, eu gosto do João e eu gosto do Pedro. Né? Eu gosto de duas pessoas, são dois amigos queridos. Só que eu gosto mais do Pedro. Mas eu não sei por que eu gosto mais do Pedro. Às vezes ele é meio mal educado, às vezes ele é meio grosseiro, mas ainda assim eu gosto. E aí começa o meu processo de reflexão. Mas se ele é tão chato, se ele é tão... Por que eu ainda gosto dele? Gente, aí você começa a pensar o seu pensamento. O que leva você a gostar de um amigo que é muito legal e de um amigo que ele pisa muito na bola, né? O que me leva a gostar dessa pessoa? Então, eu começo a pensar sobre isso. Quais são os critérios que eu tenho para gostar de alguém? E aí, eu chego no fim da minha reflexão, eu posso chegar na ideia de que todo mundo tem defeitos e eu gosto dele com os defeitos que ele tem e pronto. Certo? Então, é essa a ideia de uma reflexão empática que todos nós temos. A tendência na reflexão empática é nós refletirmos, pensarmos sobre o assunto e tender para aquilo que é a nossa... que compete à nossa história de vida, que nós aprendemos a gostar, né? Essa é uma base da reflexão. Você refletiu, mas ela tem uma base empática. E a reflexão crítica? A reflexão crítica é essa tentativa da gente se afastar daquilo que a gente gosta, da gente se afastar daquilo que é conhecido e buscar as razões para isso. Vou dar um outro exemplo. Eu vou tentar ser rápida, da Marconi, é que eu falo demais, desculpa. Um exemplo, vocês estão lá assistindo o noticiário, está passando lá um noticiário que diz, né, supostamente, mas alguma vez alguém já ouviu, nós estamos no outono, né, as chuvas começam a ficar mais raras e a poluição começa a gritar, e as pessoas começam a ter problemas respiratórios, não é verdade? Então, elas têm problemas respiratórios. E as pessoas falam que isso se agrava, por quê? Por causa do excesso de poluição. E aí você pensa, você lembra lá da sua professora que falou sobre os males da poluição em algum momento da sua vida. E aquele assunto começa a te, né, você fica curioso com aquilo, você quer saber mais, você pesquisa. Quando você faz esse processo de pesquisa, de escutar a opinião de várias pessoas, não só aquela do noticiário, quando você vai buscar livros, outras fontes, o que acontece, né? Você já começa a pensar, nossa, mas nós precisamos dos carros para nos locomover, nós precisamos... Ok, mas aí na sua pesquisa você começa a perceber, nossa, mas poderia ter alternativas para que as pessoas não ficassem doentes. E aí você continua a sua pesquisa e você vai percebendo que, na verdade, ao longo de sua pesquisa, você pode chegar a essa conclusão de que não é apenas pela utilidade que nós temos e usamos e gostamos tanto de carros, mas porque existem certos valores que foram construídos ao longo da história. Né? E que esses valores, eles estão presentes o tempo todo, ainda que a gente não preste atenção nisso.
né? Então tem lá um audiovisual, né? Um clipe de um cantor famoso, cheio de ouro, com umas mulheres lindas, ele está num carrão, né? Olha aí, já tem um valor entendido nisso, né? Você começa a andar pela cidade, você vê que tem muitas ruas, muitas estradas, sempre as pessoas estão preocupadas em ampliar, né, as faixas. Olha, já tem aí também. Então, são vários elementos que nós podemos olhar na sociedade que valoriza o quê? O uso dos carros. E você pode chegar ao final dessa reflexão, porque você está pensando várias coisas, trazendo vários elementos para a sua reflexão, você pode chegar no fim da sua reflexão e pensar que os valores, né, que estão lá e que trazem esse engrandecimento para o uso do carro, ele é mais forte do que o valor da saúde pública. Parem para pensar sobre como os valores, que a gente não presta muita atenção, às vezes são reveladores disso, das nossas escolhas como sociedade, certo? Então, essa reflexão crítica, ela parte de que ponto, né? De um distanciamento, porque mesmo que eu goste muito de carros, né? Eu tenho que ter essa reflexão crítica na medida em que eu entendo o quê? Eu gosto muito de carros, mas eu percebo que o carro é um mal para a sociedade. Eu posso até considerar que, apesar de gostar de carros, eu não vou mais na padaria de carro. Eu posso ir a pé, eu posso ir de bicicleta, eu posso tentar melhorar a situação da sociedade. Então, vocês entendem que a reflexão são dois tipos de reflexão, elas não são separadas, elas são juntas, é a atitude que eu tenho que é diferente, né? Na empática, eu me simpatizo, eu me solidarizo com uma certa conjunto de ideias que faz parte do meu histórico de vida, e na reflexão crítica, o que eu tento? Eu tento me distanciar dessa situação. Próximo slide, por favor. Aí nós vamos falar um pouco mais sobre a reflexão crítica, porque é essa que mais interessa na aula de filosofia, tá certo? A reflexão crítica, segundo o professor Dermerval Saviani, eu acho que seu professor já falou sobre isso, se não falou, vai falar, é um clássico na filosofia, né? Que nem aquele filme que você assiste várias vezes e não cansa. Este é um clássico da filosofia, você vai ouvir várias vezes sobre isso, né? A reflexão crítica, né, como atitude filosófica, ela é radical, né? É uma reflexão profunda que busca a raiz do problema no sentido de encontrar os valores fundamentais. Ela é rigorosa na medida em que segue um método adequado ao objeto de estudo. Ela coloca sob suspeita explicações superficiais sobre o problema e investiga a partir de um método adequado. E a reflexão crítica, além desses dois aspectos, ela é contextualizada ou de contexto, né? Ela localiza o problema dentro de um conjunto de fatos, fatores e valores que estão relacionados historicamente, culturalmente, entre outros aspectos. Então, nessa história hipotética que eu contei para vocês, né? O contexto está em não ficar apenas pensando nos benefícios do carro, mas em todos os outros elementos que compõem o uso do carro na nossa sociedade como um valor, né, que é agregado a diferentes fatos, desde eu gosto do som, do ronco do motor, né, até ver um videoclipe, até a efetiva necessidade de se ter um carro na cidade e que a cidade é preparada, né, para isso, a conformação da cidade é preparada para isso. Agora, vocês já viram, né? E agora a gente vai fazer uma revisãozinha, né? Que é a atividade. Eu sei que eu falo demais, desculpa, né? Mas vamos fazer uma revisãozinha, porque esse tema, gente, é o tema do primeiro ano, mas vocês vão ver, ele vai se estender ao longo dos 3 anos, né? Nós escolhemos essa habilidade justamente porque ela é uma habilidade chave, certo, Marconi? Ela é uma habilidade chave no ensino de filosofia ao longo do ensino médio, tá certo? Então, vamos lá. Primeira questão, né? A reflexão filosófica, na sua qualidade radical, que nós falamos, significa
Ela é uma reflexão que busca a origem cronológica do problema. B, é uma reflexão que visa encontrar valores originais que possibilitaram o fato. E C, reflexão que visa encontrar uma solução para os problemas. Qual dessas vocês entendem, né, a partir de tudo aquilo que foi falado aqui, que é a qualidade radical, de ir na raiz, né? Vamos lá? Opção A, B ou C? Um minuto. Olá, e aí, responderam? Eu sei que muita gente pode ainda estar em dúvida, por isso que é importante a gente trabalhar um pouco com essas questões. E aí, Marcone, o que as pessoas estão respondendo? Olha, nós tivemos muitos alunos, inclusive a Jéssica, a Camila e o Esno, a maioria respondendo a alternativa C. Mas nós também tivemos o Marco Antônio, a Melissa e a Ana, que responderam a alternativa B. Então, vou dizer para vocês. A alternativa correta é a alternativa B. A reflexão radical, ela visa encontrar os valores originais que possibilitam o fato. A alternativa C, a maioria respondeu, porque às vezes as pessoas confundem um pouco o objetivo da filosofia e o objetivo da ciência, né? Não é tão prático Que assim, não, né? a filosofia não é tão prática assim. Então, a ciência é que ela vai lá e busca a resolução do problema. A filosofia, olha só que interessante, ela está lá refletindo, buscando o quê? A raiz, o radical, a origem, né, desse problema, não necessariamente uma origem cronológica, mas uma origem dos valores. Quais são os valores que estão lá e que possibilitam, né, que as coisas sejam do jeito que elas são e não diferente? Elas podem ser diferentes? Podem ser diferentes, mas a gente tem que tomar muita atenção com os valores que nós temos na nossa sociedade, tá certo? Então, parece, pelo exemplo que eu dei, se isso se converter em realidade, e quem vai saber se isso é verdade ou não é a proposição da ciência, provavelmente a sociologia, a geografia, as ciências humanas que vão pesquisar, né, quais são esses valores e as possíveis soluções para a questão levantada. Vamos para a próxima? A próxima é a reflexão filosófica na sua qualidade de rigor. Ela é rigorosa. Ela segue um método rigoroso, B, não segue um método rigoroso, ou C, segue generalizações próprias do senso comum. Mais um minutinho, pode ser?
E aí, Marconi, como é que tá? Olha, nós tivemos a Kátia, o Tiago e o Matheus respondendo a letra C, mas a maioria, como o Núcleos e o Gilberto, falaram A. Olha, muito bem para as pessoas que responderam A. E parabéns para você também, que respondeu C. Não está muito correta, porque a filosofia ela tenta sair desse senso comum, mas ela tem um método rigoroso. Né? Apesar de não ser ciência, a filosofia também tem o seu rigor, que nós vamos conhecer daqui a pouco. Próxima questão, né? A reflexão filosófica na sua qualidade de conjunto. Conjunto, né? Ela trabalha com partes isoladas de um problema ou situação, não envolve contextualização de problema ou situação, ou considera um conjunto de fatos e valores capazes de contextualizar um problema ou uma situação. E aí? Vamos tentar responder essa também rapidinho, porque o tempo está correndo e depois a gente não consegue fazer tudo que a gente programou, né, Marconi? Verdade. Então, vamos lá? E aí, pessoal? Tudo bem? Conseguiram? Vamos lá, Marconi, o que eles responderam? Olha, gente, a gente quer parabenizar vocês, porque a maioria dos nossos alunos responderam a alternativa C. Tivemos alguns As, mas a maioria respondeu C. Nossa, vocês estão indo muito bem, com certeza. Ótimo. Alternativa C, ou seja, ela considera um conjunto de fatos e valores. Então, para a gente pensar a reflexão filosófica, essa reflexão crítica, ela tem essas 3 características básicas. E como eu disse, né? Quem ainda tem alguma dúvida, com certeza, não é, Marconi? O seu professor vai falar isso. Essa é uma questão clássica da filosofia, né? Que é caracterizar a reflexão crítica, né? Como uma reflexão rigorosa, ou seja, tem um método, uma reflexão radical que vai na raiz do problema e de conjunto. Por quê? Porque ela tenta articular todos os elementos possíveis para entender aquele problema. Então, é uma reflexão crítica que é a base da filosofia. Próximo slide, por favor. Vamos pular esse? Ótimo! Por que a gente vai pular? Se der tempo, a gente faz mais essa perguntinha. Eu sei que vocês gostam de interagir, mas o assunto é bem complexo hoje. Aqui nós vamos continuar falando da reflexão filosófica, né? E dela, como é que a gente tem esse método, né, de investigação, né? Como é que eu sei, né? Eu tenho várias opiniões sobre as coisas. Eu pensei lá, professora, no seu exemplo, né? No exemplo da questão do meio ambiente, fiz toda essa reflexão. Nesse processo, eu conversei, eu li, fiz uma série de coisas, né? E existe uma questão que é importante, que muitas vezes a gente conversa, e o diálogo é a parte importante. A gente já falou isso na primeira aula de filosofia. O diálogo é a parte importante, né, da verificação dos bons argumentos. Então, por isso que os seus professores gostam muito de fazer debate, roda de conversa, né? Por quê? Porque essa é uma parte fundamental da filosofia. É nesse momento que nós verificamos
quais são os argumentos, quais são os melhores, como esses argumentos foram construídos. Então, a parte do debate é a melhor parte, né? Muitas vezes nós debatemos com pessoas que estão ali à nossa volta, na aula de filosofia, em casa, com os amigos, sobre vários assuntos, né? A filosofia ela não se fecha num único assunto. Mas às vezes a gente tem que conversar com os textos, com os livros. E como é que a gente faz essa conversa? A gente faz essa conversa a partir da leitura analítica, né? Como é que é essa leitura que nós fazemos? É como a gente conversa com uma pessoa. Quando você conversa com uma pessoa, você tem que saber o nome da pessoa, né? Você tem que olhar a pessoa, né? Como é que ela tá, como é que ela se veste, né? Tudo isso a gente olha. Não adianta falar que a gente não olha, porque a gente olha sim, né? O texto é a mesma coisa. Quando você olha um livro, ele é um livro grande, ele é um livro pequeno, né? Quando eu estou na aula de filosofia, a professora dá 1 ou 2 parágrafos para ler. E eu tenho que conhecer. E como é que eu faço esse conhecimento? Primeiro, eu preciso saber quem escreveu, né? Se é um parágrafo, 2 parágrafos, qual é o nome da obra, né? Em que época ela foi escrita? A intenção é responder uma pergunta ou propor uma tese. Tudo isso a gente olha para o texto e a gente vê. E a gente olha esse texto e vê todas essas características da mesma forma que a gente olha uma pessoa, né? Quando você vai conversar com a pessoa, é legal você saber o nome, não é verdade? No mínimo. No mínimo, né? E às vezes a gente quer saber um pouco mais. Olha aí a atitude curiosa, né? Eu quero saber um pouco mais. Quero saber um pouco mais. Por que escreveu? Por que não escreveu? Por que escreveu desse jeito e não de outro? Por que esse tema foi tão valorizado por esse autor? Então, são perguntas, essa curiosidade é importante na leitura do texto. Então, essa é a chamada análise textual, né? E a análise temática. Né? Isso se o professor explica bem melhor do que eu, com certeza. Só para chamar a atenção mesmo. Depois tem a parte da interpretação. O que é essa interpretação, né? É você olhar, você ler aquele texto com atenção, sabendo quem foi, quando escreveu, qual é o tema, todas essas coisas antes, né? É a interpretação, é o que você acha, né? Será que o argumento foi bom? Tem algumas partes que o autor não tratou, mas eu acho que tinham que ser tratadas. O que você está fazendo? Você está dialogando com o texto, né? Esse diálogo com o texto é como o diálogo que nós fazemos com os nossos colegas, né? Só que aqui é um diálogo, o diálogo com o texto é um diálogo também muito rico, né? E às vezes você não tem a resposta que você quer. Mas aí você pode criar em cima disso. E no final você tem o quê? A sistematização. O que seria essa sistematização? É pegar todo o conjunto daquilo que eu li e refletir. Você refletiu o tempo todo, mas aí você vai fazer uma reflexão final. Será que aquilo tudo que eu li pode me ajudar a resolver, a entender aquele problema? Será que me ajuda a entender uma situação? Né? Será que causou algum incômodo? Ou seja, o que aquele texto, aquele fragmento de texto trouxe? Né? Então, são essas questões que, assim, são fundamentais na atitude filosófica. Então, o diálogo, que é tão importante para a filosofia, ela não é só feito entre pessoas que estão aqui perto de mim, mas também são feitos em relação a uma obra, a um livro, né? A 1 ou 2 parágrafos. Por isso que é sempre bom nós termos todas essas informações, porque é como se a gente realmente estivesse conversando com uma pessoa. E um livro é isso, ele foi escrito por uma pessoa, né? É claro que existem alguns limites nesse diálogo, mas é um diálogo muito efetivo. Então, na filosofia, o diálogo é fundamental o tempo todo, certo? Bom, a partir, né, dessa questão dos diálogos, nós vamos pular aqui, né? Nós vamos falar das formas, né? Lembra que existem vários, os filósofos são diferentes, viveram em momentos diferentes, têm interesses diferenciados. Existem vários tipos de escrita filosófica. Essa é a parte bem legal, né? A gente tem o diálogo
que é muito famoso, né? O maior representante do diálogo que eu conheço é o Platão, né? São os diálogos platônicos, né? E por que o diálogo ele é tão importante? Porque ele tem uma questão viva ali, né? Um fala, o outro responde, o outro fala, vai falando, vai respondendo, vai falando, vai respondendo. O Platão entendia que o diálogo, a escrita do diálogo, é o que melhor representa a vivacidade do debate, certo? Você tem o tratado também, ele é muito querido pelos filósofos e pelos cientistas, certo? O maior representante do tratado que eu vou citar aqui, não foi o único que escreveu, mas ele é um representante bem conhecido, é o Aristóteles, né? Onde existe todo aquele detalhamento das ideias, o encadeamento lógico, a ideia de causa e consequência, né? Todos os problemas que são tratados, abordados num tratado, ele efetivamente é um problema bem fechadinho, né? Com todos aqueles detalhes, com todas aquelas informações que são necessárias. A gente tem o ensaio, que é um estilo mais livre, o aforismo, que é muito interessante, porque o que acontece com o aforismo? O aforismo, ele é uma sentença curta. Na verdade, ele é bem curto, ele é uma filosofia bem condensadinha, cada pedacinho é um pedaço de uma filosofia bem condensada, é uma ideia fechada, só que apesar dele ser pequeno, ele muitas vezes ele gera muita discussão, porque o aforismo é quase um convite para as pessoas que lerem, debaterem e querer saber todos os mínimos detalhes daquele envolvimento, daquela frase de efeito. É o Twitter, né, professora? Exatamente. Você tem o aforismo, você tem a carta, né? Você tem a confissão, existem outros estilos, e a gente tem o poema. O poema ele não é muito utilizado hoje em dia pelos filósofos, mas teve um filósofo, o Parmênides, que ele escreveu poemas e que influenciou toda uma geração de filósofos na Grécia Antiga. E nós temos um autor que eu gosto muito, que é o Nietzsche, quando ele escreve Assim Falou Zaratustra, né? O Nietzsche é maravilhoso. Ele não escreveu em forma de poema, mas ele tem uma escrita poética nessa obra que é maravilhosa. Todos estão convidados para ler. Tem alguns complicadores, às vezes você estranha muito porque a linguagem poética não é uma linguagem tão clara como a linguagem de um tratado, ou não tem uma clareza, né, de um diálogo, que são bem mais fáceis de... Mais fáceis não, a gente está mais acostumados, né, com essa leitura, mais treinados para essa leitura. Mas o Nietzsche, e aí eu peço licença para falar de como ele trata essa questão de forma poética, né? Ele fala, e é só um exemplo, tá, gente? Ele fala das três metamorfoses da alma humana. Né? É o finzinho da primeira parte, se não me engano. Que a alma humana ela é camelo, num determinado momento, depois ela é uma alma leão e é uma alma criança. Podemos fazer muitas interpretações, muitas análises, ela deveria levar muitas reflexões. Porque quando nós somos camelo, nós falamos sempre sim. Sim, e aceitamos todas as cargas. Depois, quando somos leões, nós aprendemos a dizer não, a ser combativos, né? A brigar, né? Por aquilo que nós acreditamos. Mas ainda assim, a alma não está completa. A alma humana só estará completa quando ela for também criança. Por quê? Porque a criança é uma nova oportunidade. A criança brinca, a criança cria. Então, espera-se, ao final de tudo, que a alma seja uma grande brincadeira, né? Que a gente possa criar, porque o mundo sem criação é muito complicado, né? Bom, eu vou finalizando, né? A gente ainda tinha muitas coisas para falar nessa aula, vocês viram que eu pulei algumas coisas, mas o tempo é curto. Com certeza, o tema dessa aula será abordado em outros momentos. Obrigada, professor. Eu que agradeço o convite. E obrigada a todos que tiveram a paciência de assistir essa aula.
Até a próxima.